Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Vamos com as notícias do Santa Cruz. Ontem foi a renúncia do presidente Antônio Luiz Neto. Ele renunciou ao cargo e no lugar dele ficou o vice, que é Jairo Rocha. Vamos acompanhar a entrevista com Jairo Rocha, com Marino Abreu e o presidente da federação, que falaram sobre esse momento do Santa Cruz e a posse do novo presidente do Santa Cruz. Aqui está uma conversa, é longa, mas é bom que a torcida fique por dentro de tudo que aconteceu lá na Federação Pernambucana. Mas antes, pessoal, eu peço para quem ainda não foi inscrito no canal que se inscreva, para você estar sempre por dentro das notícias do Santa Cruz. Vamos acompanhar. Primeiro, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Essa euforia, essa alegria nossa, ela tem toda a razão de ser, porque nós tínhamos uma preocupação enorme, tanto minha como do presidente Edinaldo, como toda a diretoria da Federação e da CBF, com a questão da segurança jurídica de Santa Cruz, com o embate jurídico, e eu quero aqui registrar agora, faço questão que isso fique marcado, Jairo e Marino, o gesto de grandeza do presidente Antônio Luiz Neto, o altruísmo, o pensamento na instituição, a possibilidade de que nós tenhamos agora uma transição pacífica. Eu já solicitei ao presidente Jairo e ele já me concordou, e vamos conversar com o Marino para que nós possamos, perante o desembargador Silvio, com quem eu também já falei, para que possamos homologar uma transação de antecipação de eleição, porque se nós formos cumprir o rito do estatuto, nós vamos para novembro, né? 3 de dezembro. 3 de dezembro. E o Santa Cruz já vai jogar, porque nós já estabelecemos a seletiva da Copa Nordeste no dia 6 de dezembro. 6 de janeiro. 6 de janeiro. Então nós temos que fazer essa eleição agora em outubro. E para isso vamos precisar, naturalmente, porque o juízo só pode trabalhar provocado da manifestação do Executivo e do Conselho, através de seus representantes legais. O presidente Silvio não vai ter nenhuma objeção e ele homologaria, e nós poderíamos, do ponto de vista formal, legalmente antecipar a eleição sem nenhum risco de qualquer questionamento no futuro de impugnação de qualquer candidato ou pré-candidato ou qualquer terceiro que entendesse que estaria a federação, estariam os poderes constituídos de Santa Cruz descumprindo uma regularização. Desculpe, eu esqueci de colocar aqui no silencioso. Ao mesmo tempo, quero registrar aqui também o reconhecimento da federação ao doutor Paurá e toda a banca de advogados de Santa Cruz, que se produziram um trabalho belíssimo em relação à RJ, continuam tendo uma brilhante atuação, o que é normal e comum. É um reconhecimento nacional à expertise de todos os advogados envolvidos na recuperação judicial de Santa Cruz. As 3 recuperações estão totalmente formatadas, com toda a segurança jurídica, estabilizadas, o Poder Judiciário está satisfeito. Então nós teremos aí a oportunidade que os clubes precisam para uma evolução no segmento aí de investimentos externos, seja em forma de SAF ou seja em forma de patrocínio, não importa. Nós já conversamos com o novo presidente de que, evidentemente, que uma renúncia, uma alteração do status quo do clube, isso altera uma programação que nós tínhamos, de já ter hoje uma assinatura de um contrato, de uma parceria comercial estratégica entre uma grande bandeira de administração e gestão de cartões e um banco com o Santa Cruz. Isso, evidentemente, foi sustado ontem, mas ainda assim eu vou a São Paulo depois de amanhã para prorrogar isso, tão logo o novo presidente seja eleito e se normaliza a situação do Santa Cruz, que nós retornemos com o contrato. Vou antecipar para hoje ainda o depósito que eu estou fazendo semanalmente ao Santa Cruz, já vou antecipar para hoje, de modo que Eduardo Jorge, que é o diretor financeiro, possa fazer frente a essas despesas corriqueiras e normais dos clubes, e ratificar a vocês. Quando eu fui informado da renúncia do Santa Cruz, eu liguei para o presidente, liguei para todos, dizendo o que eu estou dizendo aqui agora, praticamente. Ao mesmo tempo, quando eu soube também que Jairo teria aceito essa árdua missão e difícil de fazer essa ponte entre o período
que se encerrou ontem e o período que deverá se iniciar agora em outubro com a eleição do novo presidente, eu disponibilizei a federação, porque um ato de assunção de um presidente de federação, ele leva 7 dias para que ele seja registrado, homologado e validado perante a federação e a CBF. E nós vamos fazer tudo isso hoje, neste ato aqui. Inclusive, hoje se encontra em Recife o secretário-geral da CBF, Alcino. Alcino se encontra hoje em Recife, hoje às 16 horas, 17 horas, ele já vai chancelar e homologar a renúncia de Antônio e a assunção de Jairo. Então, todo o trâmite que nós levaríamos 7 dias para estabelecer o novo token no Santa Cruz, a nova identificação, nova formalização de registro, de validade, de homologação do cargo e da pessoa do presidente, será feito em 24 horas, um tempo recorde, acredito eu, em qualquer clube do Brasil, filiado a qualquer federação do Brasil. E isso nos faz ganhar tempo para que amanhã mesmo os advogados, tanto do staff de Paurá, como os advogados de Marino Abreu, possam peticionar o juízo, ao tribunal, porque o processo continua hoje ainda, retirando a recuperação judicial sobre a tutela da Câmara, e que o desembargador possa homologar e nós possamos fazer a eleição o mais rápido possível. Eu sei que nós temos aí, eu já fui informado, já fui procurado, temos a pré-candidatura de Idosa, temos a pré-candidatura de Albertino dos Anjos, temos Zé Neves e um outro candidato aí que me ligou, não recordo o nome agora, me desculpe, um pré-candidato, dizendo que vai disputar também. Então, é um processo democrático, então que todos se habilitem, todos disputem e que seja eleito aquele. Eu vou, antes que nós assinemos aqui a documentação que precisa ser enviada à CBF, eu vou conceder a palavra ao presidente do Conselho de Santa Cruz e vou conceder a palavra ao presidente empossado de fato, e a partir de a meia-noite de hoje para amanhã empossado de direito, e queria então passar a palavra ao presidente Marino Abreu do Conselho do Santa Cruz. Obrigado, presidente, pela palavra. Eu vou pedir para inverter a ordem. Eu acho que hoje é dia do nosso presidente Jairo. Eu já estou aqui há 2 anos. Acho que a casa aqui é democrática. Eu acho que todo mundo está aqui mais para escutar ele do que a minha. Eu já falei bastante. Eu acho que é melhor nosso presidente... Eu preciso me escutar. Não, mas então, brevemente, só a gente fica feliz com essa janela aberta, essa porta aberta para a gente ter uma conciliação, para a gente caminhar para o melhor para Santa Cruz, com mais calma, não tem pressa inimiga da perfeição, e também todo o ambiente que estava não é bom para ninguém, não é bom para mim, não era bom para o presidente Antônio, não era bom para o Santa Cruz. Então, já conversamos hoje de manhã, eu e o presidente Jairo, e ele se colocou à disposição e eu me coloquei à disposição para a gente conversar e a gente caminhar junto, que é o melhor para o clube. Então, agradeço a presença de todo mundo, agradeço a palavra, presidente. Aí agora deixo com o Jairo. Jairo, por favor, fale, e dizendo, mas a federação é a casa dos clubes, a federação está sempre aberta, qualquer evento, qualquer desejo de usar a federação, esse espaço é o espaço que nós usamos tanto para a FIFA, como tem a marca aí da FIFA, como usamos para a CBF, para a federação e para todos os clubes. Doutor Jairo Rocha. Presidente, primeiro gostaria muito de lhe agradecer por você ter nos convidado e fazer essa reunião aqui. Até porque você estava com a agenda com a CBF e você queria fazer a nossa coletiva junto até com a CBF para poder fazer aquela outra reunião que vamos ter. Desculpa. E como é que se diz? Você nos convidou para que nós fizéssemos aqui a nossa coletiva juntamente com o representante da CBF, né, que ali está, e depois a gente fazer aquela outra reunião que vai ter a respeito de outro assunto muito importante para o nosso futebol, né, presidente? Então, assim, eu estou muito à vontade. Sobre o Santa Cruz, eu fiquei muito surpreso. Algumas pessoas, inclusive, até ligaram para mim para perguntar se seria alguma armação de Antônio Luiz Neto para ele não ser colocado para fora do Santa Cruz. Eu disse, veja, eu tenho uma história empresarial, como cidadão, como pai de família, correta, honesta, direta, sem rodeios e explícito. Eu sou direto. Eu não aceitaria isso nunca.
Eu não sou Felipe Massa. Então, assim, campeão tem que ser campeão, o certo tem que ter certo, e tudo aquilo que estiver dentro do estatuto, eu honrarei. Eu não aceito qualquer tipo de coisa que venha de encontro aos princípios básicos do estatuto do clube. Então, assim, vou cumprir fielmente. Não tenho interesse no Santa Cruz para tirar proveito dele, muito pelo contrário. Fui convidado para ser presidente de Santa Cruz, umas 3 ou 4 vezes. Inclusive, a última foi Valírio, quando terminou, ele ligou para mim, assim, dizendo, ô Jairo, você vai ser meu presidente. Eu digo, não quero, Alírio. Porque para ajudar o Santa Cruz não precisa ser presidente. Eu trouxe o AMRV para a gente, todo mundo sabe, aliás, pouca gente sabe, mas essa negociação com a AMRV foi sigilosa, porque eu não poderia nem soltar, porque se eu soltasse, ia aguçar a concorrência dos nossos concorrentes aqui de Recife. Então, foi uma negociação que foi assinado o contrato da minha empresa, quando eu estava tudo pronto para assinar, eu liguei para Alírio e disse, Alírio, vem para cá assinar um contrato aqui de uma como é que se diz, patrocínio aqui. Ele disse, mas o que é, presidente? É isso. Eu não estava sabendo, eu digo, não, porque se eu dissesse a você, talvez você falasse, e se eu dissesse a meus amigos também, que faz parte dos meus grupos também, se falasse também, talvez não fosse possível a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, eu sou esse cara. Primeiro, agir, fazer, para depois falar. Então, assim, e não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Transparência total. Eu já falei até com você hoje, presidente, foi sobre isso. SAF, antecipação de eleição, urgentemente, né, Maria? Assim, urgentemente, transparência e união. Porque o Santa Cruz sempre teve uma característica muito forte de união entre todas as pessoas que fazem parte do Santa Cruz, diferentemente dos clubes de Pernambuco, que às vezes brigam por besteira, às vezes estão numa situação muito boa, eles próprios começam a querer derrubar um aos outros, mas no Santa Cruz nunca teve isso. Aconteceu agora. E nós vamos resolver, né, Marinho? Isso agora não vai ser resolvido. Eu quero convidar todos aqueles que fazem parte do Santa Cruz, todos os ex-presidentes, todo aquele que quiser ser presidente, que tiver condição e dentro do estatuto, honrar com o que está se pedindo, para se concorrer. E se for eleito, vai ter nosso apoio. O que nós queremos é transparência, dignidade, seriedade e trabalho. Só isso. Não tem mais do que isso. Então, assim, eu estou à disposição dos senhores para o que vocês quiserem perguntar. Eu queria até passar aqui a palavra para o nosso presidente lá da Patrimonial do Santa Cruz, Vitor Pessoa de Mello, que é uma pessoa que vem se destacando lá também dentro do clube, né, Marina? Assim, com a folha de trabalho muito forte. E que, se você quiser falar alguma coisa também, fique inteiramente à vontade. Fique à vontade, Vitor. Não, obrigado. Então tá bom. Presidente, volta a palavra a você. Então eu vou solicitar de Bruno, nosso diretor de comunicações, que coordene. Naturalmente, eu presumo que a imprensa deseje formatar perguntas e questionamentos ao presidente Marino do Conselho e ao atual e já empossado presidente executivo de Santa Cruz, Jário Rocha. Fiquem à vontade. Bruno. Itacuruba levou minha voz. Eu vou pedir a Marino que testemunhe aqui também, que assine a posse aqui, a formalização da renúncia e da posse. Aqui é o termo de renúncia, que eu peço que você rubrique, para que nós enviemos também para a CBF. É o termo de renúncia que Marino já conhece, presumo eu, já. E aqui é o ato, o termo de formalização, comunica à CBF que ultrapassamos todos os trâmites legais e que o nosso grande amigo e empresário pernambucano e brasileiro Jário Rocha assume na condição de presidente do glorioso Santa Cruz Futebol Clube. Pronto, Boris, retorne aí a sua pergunta. Obrigado. Tudo assinado. Mas, presidente, voltando, parabéns pela, creio eu, a honra de ser presidente de um clube como Santa Cruz. Está tudo muito bom, está tudo muito bem, como dizia Evandro Mesquita, mas tem duas questões que eu quero colocar para o senhor. Primeiro, essa questão das eleições antecipadas. O Estatuto diz que, após o primeiro edital de publicação, são 45 dias para se cumprir a eleição. Portanto, já não pode ser em outubro. Aí seria em novembro. E a outra pergunta, e aí é próximo ao fim do mandato, que é 3 de dezembro. E a outra pergunta, essa eu creio que é a mais importante, se fala, e é a salvação de Santa Cruz, como o senhor já falou comigo, é a salvação
do Santa Cruz, mas o Conselho Deliberativo não abre mão de uma aprovação da Assembleia Geral de Sócios. Assembleia esta que está marcada para o próximo dia 8 de outubro, para derrubar exatamente a Assembleia Geral do dia 20 de maio de 2022, que dava o poder da caneta. Claro, o poder da caneta sempre será do presidente do Executivo, mas o Conselho Deliberativo exige que o poder de escolha, o referendo, seja do sócio. Boris, é um prazer falar com você aqui pessoalmente, que não lhe conhecia. Mas assim, eu aceitei o convite ontem. Estamos estudando agora, tive uma reunião ontem com o Paurá e toda a equipe, hoje de novo, assim, e tudo aquilo que for dentro do estatuto, que possa fazer e que for certo, não tem por que fazer errado, não tem por que não fazer. Então nós estamos abertos a fazer aquilo que for possível para o Santa Cruz andar. A gente só não pode parar e deixar ele travado, porque senão todo mundo perde. Então, assim, a minha gestão em todo o negócio, tudo que eu faço na minha vida, é velocidade nas operações. Então, Paurá, ele deve saber, já está com o estatuto, já está com tudo. Eu não li ainda, eu não tive tempo ainda de ler o estatuto, de ver nada, porque é muito rápido, foi muito rápido, assim, tudo. Eu não vejo problema nenhum. Não vejo problema. Porque, veja, tudo aquilo que fizer, que vem agregar com a torcida, porque nosso maior patrimônio é a torcida. E tudo aquilo que venha com o conselho também junto, é muito bem-vindo. Não tem por que não fazer. Eu, da minha forma, da minha parte aqui, está tudo certo e resolvido. Oi, Jairo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Prazer. É um mandato curto. Dá para fazer alguma coisa na parte, por exemplo, administrativa do clube? O Santa Cruz passa por uma crise muito grande, tem muitas folhas em aberto, tem o setor do clube que está há 4 meses sem receber. Dá para resolver alguma coisa a curto prazo? Dá sim. Nós já temos algumas soluções que serão tomadas de imediato, inclusive até contando com a ajuda aqui do nosso presidente da federação. E essa parte funcional de salário a gente vai resolver. Boa tarde, Jairo. Boa tarde. Marcelo Soares, Rádio CBN. A pergunta que eu quero... abraço a Vicente Jorge, meu amigo. Mandarei. A pergunta que eu quero fazer é relacionada ao futebol. É um mandato muito curto, vai se preparar para uma antecipação de eleições. Porém, tem uma seletiva de Copa do Nordeste, que é uma competição importante, porque vai gerar uma receita, caso o Santa Cruz avance a fase de grupos dela. O que pode se fazer, começar a se pensar também para o futebol, ainda também pensando também em antecipação das eleições, algo do tipo de uma transição, como é que é pensado isso, como será pensado isso? Com muita seriedade, até porque é o seguinte, eu estou presidente agora, ok? A minha proposta é arrumar a casa e já repassar a SAF com o novo presidente, com tudo para correr. Agora, durante a minha estada, como presidente, eu vou olhar para tudo, futebol, tudo tem direito, porque janeiro já está aí, né, presidente? Janeiro já está aí, então nós temos que correr com isso aí também. Boa tarde, Jário. Boa tarde. Moisés aqui da Transamérica, prazer, parabéns. A pergunta é sobre a questão do tempo, né? Todos os colegas aqui estão falando que o tempo é curto, mas o Santa Cruz foi eliminado precocemente da Copa do Campeonato Brasileiro da Série D, agora em julho, né? De lá para cá, o que houve no Santa Cruz foi tudo menos futebol. E aí você tem um jogo importante em janeiro. E muitos torcedores estão falando que essa demora, né, essa falta de conciliação pode prejudicar o time no ano que vem. E aí o Campeonato Pernambucano é uma Copa do Mundo para o Santa Cruz, porque Santa não tem divisão, o Campeonato Pernambucano dá ao Santa Cruz Copa do Nordeste, Copa do Brasil e também a vaga na Série D. E a pergunta é simples, né? Será que isso vai prejudicar o Santa Cruz lá na frente, nas competições? Acredito que não. Primeiro assim, que os entraves que estavam acontecendo serão resolvidos agora. Estou aqui com o meu presidente do Conselho, estou aqui com o meu presidente da Patrimonial, estamos aqui com o nosso diretor jurídico aqui, que, aliás, diretor não, que é o consultor jurídico, nosso jurídico é Henrique, como é que se diz? Eduardo, o nome do outro advogado que eu conversei com ele, Henrique, né? Breno, desculpa, Breno, que eu conversei com ele hoje, inclusive, também. Estão todos alinhados sobre isso aí. Agora, você tem que fazer com cautela e fazer bem feito,
e fazer uma coisa que você tem que fazer. Você não pode prometer e não cumprir. Porque eu aprendi uma coisa no futebol. Você não pode prometer e não cumprir. Porque se você prometer e não cumprir, você está ferrado. Então, assim, vamos trabalhar muito para isso aí. Já estamos focados desde hoje com relação a isso. Ainda nesse instante nós estamos conversando a respeito disso. E é um projeto de imediato. Assim, não tem como esperar mais. Porque os entraves já estão resolvidos. Na minha opinião, já estão resolvidos. Porque hoje, inclusive, falei com o nosso presidente do Conselho, disse, olha, eu quero aproximação. Eu quero que todos os tricolores, todos os ex-presidentes, quem for, entre, venha para cá e se juntar com a gente. Aqui o Santa Cruz não pode ter mais divisão. Não vai ter mais. Jairo, quero só fazer um esclarecimento. O Jairo chegou agora. O Santa Cruz disputou finais do Sub-20 ou 19 com o Retrô. O Santa Cruz está disputando na atualidade Sub-17 e Sub-15, né, isso? 2 competições. Nós restabelecemos que não iria ocorrer mais, que é a seletiva. E a questão da Série D, que todo mundo sabe, que eu lancei, eu retirei, devido a uma reação negativa que houve de duas empresas, e isso gerou uma situação desfavorável. Então eu retirei o processo, eu saí do processo, mas eu não abandonei a ideia, eu simplesmente me retirei, me afastei para que meu nome e o fato de ser Pernambuco não enseje as críticas que a CBF sofreu dentro do nosso projeto, que era ampliar a Série D. Então eu repassei isso para outras federações, para outros presidentes. Eu não busco reconhecimento pessoal. Meu maior reconhecimento foi ter ajudado Antônio quando o Santa Cruz ficou sem série na Série D. Pronto, isso para mim já foi o suficiente, porque dali fez o Santa Cruz voltar à Série A. E eu espero que os outros presidentes tenham êxito, que eu não consegui com a imprensa local, mas eu acredito que a maioria da imprensa ficou favorável, apenas um segmento menor, mas eu espero que seja contornável nos próximos meses junto a outras equipes e outras empresas. Ok. Presidente, boa tarde. Lília Fonseca, do Globo Esporte. Presidente, você já falou que chega assim nessa condição de olhar para a SAF, antecipação de eleições, mas que ainda sobre essa questão de SAF, porque está chegando agora, né? O que o senhor, como vice-presidente, que era o vice-presidente do Antônio Luiz Neto, tem de conhecimento e tem de concreto dessa SAF? Já que o ex-presidente ele falou o seguinte, que deixou uma SAF feita. E essa SAF está sendo tratada como a esperança, né, do Santa Cruz de ressurgimento desse clube. Olha, boa tarde também. Veja, eu não digo que a SAF vai ser uma esperança. Ela é a solução. A nossa solução. E ela existe de fato de direito. Ela já está praticamente 90%, né, Paula? 90% já concluída. E com essa SAF aí, nós já temos aqui, inclusive, um grupo empresarial do Brasil que já fez proposta para a gente, que já está alinhado com a gente e que fechará com a gente, dependendo, lógico, também da aprovação do Conselho, né, Marina, assim, de uma forma fantástica. Eu fiquei hoje assim, eu saí da reunião hoje com o Paurá, assim, eu quase saía voando de lá, assim, porque eu vi tudo aquilo que foi dito é verdade. Eu recebi o documento, eu li a proposta, li já o contrato formalizado, apenas deixando se resguardar alguns trâmites normais. Agora, vai sair de uma forma boa e que vai trazer um resultado espetacular para o nosso clube. E que, outra coisa também, não vai comprometer nossa sede, não vai comprometer nosso CT, não vai tirar receita que vai ser feita lá no próprio Arruda, e ainda vamos requalificar também o estádio em cima disso aí. Então, é uma proposta fantástica. Aqui em Pernambuco, eu acredito que da forma que está sendo feita, a gente preservando o estádio, nosso patrimônio, preservando o nosso CT e preservando outras coisas também, não tem ninguém aqui em Pernambuco que consiga fazer isso. Pois não. Rapaz, desculpa, rapaz, não. A nossa intenção é fazer isso. Porque, assim, está tudo pronto praticamente. Eu vou depender agora apenas de presidente do Conselho, que estava o grande entrave, não é isso, Marino? Não é isso que estava acontecendo? A gente está querendo levar para o sócio. Sim, veja, veja.
Não é nem o conselho, é o sócio. Então pronto. Então veja, por mim não tem problema nenhum, né, Porá? Não tem problema nenhum. Agora, existem algumas condições de negócios que a gente não pode abrir agora. Claro. Até porque eles pediram a gente. Não fizeram contrato conosco de confidencialidade. Apenas pediram assim, não libera agora. Claro. Mesma coisa que a MRV fez comigo. Já não libera agora não. Vamos esperar, porque o presidente tem que dar lá a assinar, colocar no Twitter e você pode divulgar para quem você quiser. Mas, por enquanto, não faço nada. E agora tudo já pronto. Então, já está pronto, né, Paulo? Depende apenas de poucos detalhes. Respondi. Pode perguntar. O que não souber, eu digo que não sei ainda. Pode perguntar. Se Paulo me entregar, eu assino aqui agora, na frente de todo mundo. Não, desculpe. Não, calma. Calma. Primeiro. Peraí, calma. Esqueci sobre esse detalhe. Calma. Desculpa, presidente, é só projetando e falando de futuro do Santa Cruz, porque a gente não está aqui mais para falar do passado do Santa Cruz, Perfeito. então olhar para frente. Exatamente, então, é outro patamar. Então, o senhor falou que é a SAF, que é um projeto maravilhoso, nunca visto, incrível para o Santa Cruz. Se está na mão do senhor, a decisão hoje está na mão do senhor. O senhor vai preferir ou vai esperar passar pelo Conselho Deliberativo para tirar esse poder, né, total do Executivo e passar para os sócios? Ou o senhor, nesse grande projeto, que já tem, né, o direito aí de assinar, não vai assinar? É isso. Veja, se depender de mim, não. Veja, mas eu tenho que fazer uma coisa de acordo com a União. Vamos ser justos com o presidente. O presidente assumiu agora. Eu vou convidar o doutor Paurá. Doutor Paurá pode responder, porque existem trâmites legais que vocês não sabem. Por exemplo, uma SAF. Todo mundo imagina que uma SAF é o clube que faz, não é só isso. Então, para ele fazer, ele precisa da aprovação da federação e da CBF. Primeiro ponto. Ninguém sabe disso. Então, não é uma coisa tão simples. É preciso primeiro esgotar essas instâncias administrativas, judiciais, esportivas. Quando isso estiver concluído, que está 90 ou 95 concluído, eu já disponibilizei para o doutor Paurá, para Jairo, o presidente do conselho, pode vir aqui na federação, pode anunciar, pode fazer um evento no Chevrolet Hall, enfim, mas isso o presidente já me confidencializou, que quando isso estiver pronto, o doutor Paurá vai se reunir com o conselho, não só com o presidente Marino, com todo o conselho, vai apresentar, e a federação, eu já disse que de parte da federação e da CBF, nós vamos chancelar e homologar sem nenhum problema. Agora, existem trâmites legais que precisam ser cumpridos. Por favor, Paurá, explique. Presidente, antes, por favor, eu só quero corroborar com a colega Lília Fonseca, porque ela foi muito feliz, porque tudo isso está certo. Tem trâmites, tem contrato da SAF, está tudo muito bem, tudo certinho. Só que o grande entrave de um acordo entre Conselho e Executivo é que o Conselho não abre mão da Assembleia Geral de Sócios para aprovação, para o referendo da SAF. Por isso que, em relação a contrato de SAF, a gente não está falando nem disso, porque é bom para o Santa Cruz? Tudo bem, é bom para o Santa Cruz. Vocês são os especialistas, é bom para o Santa Cruz, está legal. Mas tem um entrave, aí eu vou colocar político, porque o Conselho, através do presidente Marino Abreu, e o Conselho Deliberativo não abre mão de fazer, no dia 8 de outubro, uma Assembleia que destituirá o poder do Executivo de resolver a SAF sozinho. É isso. E é isso que me parece que a Lilian e foi muito feliz na colocação. Porque não é SAF, a gente não está discutindo SAF, a gente está discutindo a política. Bom, boa tarde, Lilian, Boris, presidente e a todos que aqui estão. Só para trazer alguns esclarecimentos, de fato a gente teve a reunião hoje, a gente podia apresentar o desenho, digamos assim, do projeto para o presidente. É isso que ele disse, né? Eu acho que é uma proposta à altura do clube, considerando as condições, né, em que o Santa Cruz se encontra hoje, em crise, sem série, então a gente tem que levar isso em consideração. Né? O que o investidor fez e já tem condições, né, no curto prazo, trazer a público foi concluir a proposta, assinar a proposta, né? Então o investidor já está pronto para dialogar essa proposta com o clube.
E essa proposta já foi recebida pelo presidente Antônio Luiz Neto, né, e tem algumas condicionantes, né, que precisam ser superadas e verificadas, como em todo e qualquer processo de aquisição de empresa, de M&A, enfim. Né, e a gente vai ter que percorrer esse rito internamente no clube, e posso tranquilizá-los, inclusive, até desmistificando, Boris, essa narrativa toda de que o presidente, né, essa guerra de narrativas que vinha sendo travada, que uma das exigências da proposta, Marino, é que ela seja submetida ao final, superadas todas as etapas de um processo, à aprovação dos sócios. E o presidente Antônio Luiz Neto, ainda sendo muito atacado por isso, concordou com isso, né? Jairo viu, e Jairo, agora que chega com essa diretriz, né, pessoal, de acabar com essa celeuma e submeter a proposta. É óbvio que a decisão, né, passa, e a condução, né, e o estudo disso passa pelo executivo, mas tem que ser publicizada. Ninguém ia fazer algo às escuras, assinar e obrigar o clube a transferir tudo para um investidor e para uma SAF, sem que todo o ritual legal e político fosse seguido. O que a gente não pode e não vai fazer para acabar essa celeuma, para encerrar esse debate, se precipitar e divulgar detalhes, né, estando né, sob a égide de um NDA, de um acordo de confidencialidade, né, porque a gente sabe que muita gente quer o bem do Santa Cruz, mas muita gente quer melar o negócio, contando com a eleição, contando com a mudança de mão para zerar o jogo, e a gente não tem tempo mais para zerar o jogo. Né? Na outra frente de atuação, que é a recuperação judicial, a gente está sendo cobrado pelo Conselho, pela torcida, pelos credores, né, para que o processo ande num ritmo além até do que é necessário ou do que é possível, suportável para o clube. Né? Eu posso afirmar aqui, sem medo, né, de errar, que não existe hoje RJ sem SAF, porque o dinheiro para pagar a dívida, enfim, para alçar o clube para outro patamar, vai vir de um investidor. Se a gente tivesse como gerar esse recurso internamente, seria uma solução orgânica até que a gente adquirisse uma condição melhor, uma Série C, uma Série B, para fazer um negócio talvez internacional, e aí sim, à altura de como todos enxergam Santa Cruz, mas a gente não tem essa condição, não tem essa fonte de custeio, ela tem que vir de um investidor. Todos os clubes que estavam nessa situação de criticidade tiveram que partir para uma solução conjugada com a SAF. E, ao mesmo tempo, não tem SAF, né, em clube endividado sem um procedimento de tratamento da dívida. No caso, a gente optou pela RJ, porque era que poderia nos dar uma maior proteção naquele momento, 4 leilões, enfim, um perfil de dívida, né, com alguma complexidade, e a gente teve que optar pelo procedimento da RJ. Então, é uma solução que é conjugada, né, que eu posso lhes assegurar que está sendo tratada, sempre foi tratada com muita responsabilidade, né, em que pese a divergência de visões em relação ao encaminhamento disso, mas o presidente teve muito cuidado. Durante um bom período, ele buscou a solução ótima, que é inimiga da boa, mas ele buscou a solução ótima, ele buscou o investidor internacional, né, mas o nosso clube não gera caixa, o mercado olha para a geração de caixa, olha para potencial também, mas não paga potencial. O potencial ele desenvolve quando está na mão dele. O Santa tem potencial, é um clube extraordinário, tem uma força de uma marca muito grande, tem uma torcida que gera um apelo. A gente é procurado sistematicamente. Tem muita gente que é curiosidade, que quer puxar informação, mas tem investidores, né, que têm interesse. Alguns desistem por conta da briga política, por conta da insegurança jurídica, acabam desistindo no meio do caminho, né, mas é um clube com uma força muito grande, e o que a gente pode assegurar a vocês é que está sendo tratado com muita seriedade, trabalhando diuturnamente, né, a briga política dividiu muito nossa atenção, mas a gente está focado nisso, né, e eu acho que em breve, aí sim, com o consenso do investidor, e desde que não comprometa o projeto, a gente vai levar o conhecimento e vai percorrer
todo o procedimento necessário a uma assinatura final. A gente ainda está em sede de uma proposta não vinculante, né? A uma assinatura final, e aí sim, se Deus quiser, já entrar o ano que vem com o clube com capacidade, né, de se reinventar e de entrar nos campeonatos já com a ajuda do investidor. Então, por hora, é isso que a gente pode esclarecer. Obrigado. Aqui, boa tarde, presidente Jairo Rocha, todo mundo que compõe a mesa. Sou uma repórter do NE40. E aí, presidente, queria que o senhor falasse, como o senhor já contou, que essa proposta da SAF está muito bem adiantada, 90%, pretende passar por esse rito de levar também ao Conselho Deliberativo e aos sócios, mas nesse intervalo de todo esse processo, o senhor enxerga se ainda há espaço para que haja conversas com outros investidores, já que, por exemplo, o próprio Ricardo Rocha e Grafite, ídolos do Santa, falaram que tem contato com investidores que teriam interesse, só que não conseguiram o contato direto, assim, esse diálogo com o antigo presidente Antônio Luiz Neto. Se, então, para essas pessoas, esses outros investidores que também estão de olho em investir na SAF do Santa Cruz, nessa janela em que o senhor estará presidindo o clube, tem espaço para ouvir isso e talvez, se chega uma proposta boa, também seja levada à frente? Veja. Eu vou pedir licença um minuto a vocês, que eu vou recepcionar o grupo da CBF, o nosso querido prefeito Labanca, que também chegou, e vou pedir a Leonardo que me substitua aqui, já que é da área jurídica e o assunto da SAF é da área jurídica, e eu vou então adentrar agora a segunda pauta. Muito obrigado a presença de todos, foi um prazer receber Marino, foi um prazer receber nosso novo presidente e, como é que chama? E o tricolor aí quando acabar. Tricolor. Um abraço. Léo, assume aqui. Você poderia repetir que foi você? Exato, tem sim. É exatamente isso que... Pronto. Então, veja, antes de o grupo optar por esse grupo de investidor, nós tivemos inúmeras propostas, todas horríveis, todas querendo se aproveitar de uma situação do clube para querer tirar ganhos. E não aceitamos, não é isso, doutor Paró? Mas esse grupo aí, que já tem expertise no Brasil, que já fez negócios no Brasil, e está rodando hoje, tem uma expertise muito forte, e da forma que foi apresentado, achamos extraordinário. Isso não quer dizer, se chegar alguém para falar conosco, estamos abertos. Se quiserem, podem anotar meu telefone celular, 99-274-9393. Resolvo na hora. A gente recebe. Agora a gente só não quer, sabe quem? Aquele espertalhão que joga uma perua, pega tudo que a gente tem para oferecer e sai batendo de porta em porta. Porque aí vai sujar esse negócio que nós temos hoje. Né, doutor Porã? Porque acontece isso. Você está lá, de repente, aparece um cidadão transvestido de empresário ou representante de algum grupo, mentira, que vai pegar lá todas as nossas informações e sair de lá oferecendo aos grupos de investidores, como já foi feito uma vez. Então, isso aqui a gente não quer. Agora, sendo um grupo que venha conversar conosco, que a gente procure saber quem está aberto. Porque de boca só beijo. Boa tarde, presidente. Eu sou Breno César, do BBDIB 285. Eu queria fazer duas perguntas ao senhor, presidente. A primeira pergunta, ela vai falar um pouquinho sobre a lista de sócios do Santa Cruz. Um dos grandes pontos hoje que causou um problema entre o Conselho Deliberativo e o Conselho Executivo é a lista de sócio atualizada. Inclusive, a gente vai ter uma GE agora dia 10, e a lista de sócio até hoje ela não saiu. A primeira coisa é se vai sair uma nova lista de sócio para essa GE de agora do dia 10, né? Sinceramente, eu não sei nada a respeito desse assunto. Agora, a partir de amanhã, eu vou tomar conhecimento. Obrigado, presidente. A segunda pergunta, ela vai falar um pouquinho já sobre a SAF, a constituição da SAF. Hoje, o nosso CT
ele pertence à associação, né? A minha pergunta seria o seguinte, até o doutor Paural acho que pode responder com mais clareza. Se eu for o que estou pensando, eu posso até responder, né? Sobre aquilo que nós caçamos hoje pela manhã. Então a pergunta é a seguinte, hoje a gente tem um CT que pertence à associação, e se esse CT ele vai passar a ser do Santa Cruz para aumentar o valuation do clube em relação a essa negociação da SAF? Eu acho que isso pode ser um ponto a ser trabalhado. Conversamos hoje de manhã sobre isso. Que a intenção realmente, assim que ser feita a SAF, seja comprado, né, tirado do nome como é o nome daquela? Arrendado. A gente sai e coloca dentro de Santa Cruz. O CT faz parte do projeto. Né? Ele será destinado à SAF através de arrendamento, provavelmente. Mas ele contempla o projeto, estádio e CT, sem a venda. Bom, o projeto que está em análise hoje contempla a utilização do estádio e do CT pelo investidor. Provavelmente será a título de arrendamento, né, de aluguel ou arrendamento. Não vai haver a transferência da propriedade, mas eles integram o projeto, né, e vão ser destinados à utilização pela SAF e pelo investidor. Enfim, agora. Boa tarde a todos da mesa. O senhor falou, óbvio, o senhor está tomando. Mas eu queria que o senhor comentasse. O senhor falou que vai precisar arrumar a casa um pouco mais tempo, né? O mais rápido possível. Se fosse possível, que o senhor explicasse de forma prática, se o senhor já tem, como seria esse passo a passo de arrumar a casa nos próximos dias. E, principalmente, a gente sabe que com a falta de calendário, as competições se tornaram seletiva da Copa do Nordeste diante dessa situação? Primeiro vamos tratar, como eu já falei aqui, é sobre SAF para resolver, né, não é, Paulo? E assim como também a questão da antecipação das eleições. E em seguida, tratar do futebol. Futebol. O Santa Cruz é um time de futebol. Então, o nosso foco vai ser futebol também. Futebol. E acredito que o presidente que chegar, depois que tiver o clube organizado, com as suas propostas e tudo isso encaminhado, ele vai tocar. Porque aí já não vai ser minha responsabilidade, vai ser de quem chegar. Pedro Vidal, do canal Rude PRTV. Eu acho que agora a gente tem que perguntar a Marina. Marina, diante de tudo que foi dito aqui, pelo atual presidente da Cruz, Jairo Rocha, e pelo advogado, o que é que você acha dessa situação agora em benefício do Santa Cruz? Pedro, obrigado pela pergunta. Eu fico muito feliz. A gente em nenhum momento teve fechado para conversas. Pelo contrário, a gente nunca lutou para que a gente fizesse parte da negociação. Isso sempre foi uma prerrogativa do executivo e sempre será. O que a gente sempre pediu foi que fosse feito pelo sócio, até para dar uma chancela e uma legitimidade maior. É até uma proteção. Uma coisa é uma pessoa, ela está negociando um clube desse tamanho, sozinho. E ela tem o poder de sozinha vender. Ela vai, claro, naturalmente, carregar o bônus e o ônus. Mas é muito mais seguro para o clube dizer assim, ó, não foi tal pessoa, não foi o presidente tal, não foi o presidente tal. Quem vai fazer essa SAF é a torcida. Indo para o sócio é a torcida que fez. E eu acho que isso faz parte da nossa história. A gente se vangloria tanto de que a gente teve um estádio construído pelo torcedor, que levou o tijolo, que levou o cimento. E talvez a decisão mais importante dos últimos 60 anos... o torcedor está fora. Então, o que a gente estava lutando era só que ele fizesse parte desse momento, nem que seja, vai ser apresentado, eu acredito, a gente nunca desconfiou da competência dos profissionais que estavam envolvidos, pelo contrário, a gente tem total confiança, mas a gente só queria assim, o torcedor merece, a gente sofreu tanto com esse clube nos últimos anos, que eu acho que ele merece participar desse momento. Então, até para dar uma chancela e a segurança jurídica maior, como todos os clubes fizeram isso, Santa Cruz seria o único diferente, mas a gente fica muito feliz, Jairo, a gente conversou 3 minutos hoje de manhã, mas já deu para sentir que a gente já teve uma empatia muito grande e que a conversa vai ser muito tranquila para o melhor para o clube. A antecipação das eleições era o que a gente pedia também, porque implica que a gente também está renunciando ao nosso direito de terminar o mandato lá na frente, mas
a gente joga 6 de janeiro. Se um presidente assumir 8 de dezembro, ele tem 20 dias, com o período de Natal e Réveillon, para formar um time, para a gente garantir um calendário melhor. Não, assim, mas vai ser tratado agora. não, eu tô falando assim, o status quo até ontem. Então, a gente fica feliz com a disponibilidade de Jairo, a gente vai sentar, vai conversar, a gente tem certeza que tudo vai encaminhar muito bem. Então, é só tranquilidade. Eu fico muito tranquilo com essa situação toda. Lilian quer falar? Quer falar, Lilian? Só para avisar, última pergunta, tá? Só em relação às eleições, né? O presidente da federação falou que alguns candidatos já se colocaram à disposição do pleito. O senhor falou em relação à antecipação de eleição, mas assim, pretende se candidatar? Não. Terminar, presidente? Eu sei. Desculpe, mas eu já respondi tanto isso hoje. Que já foi no automático, desculpe. Pode perguntar. Termina. Não, agora, era só para a gente deixar bem claro isso. O senhor não tem interesse nenhum. Não. E se eu soubesse que Antônio Luiz Neto iria renunciar, eu não tinha nem entrado. Eu estou sendo sincero. Não tem como não ser. Eu sou isso aqui. Não tem. Eu gostaria de, em nome do presidente Evandro Carvalho, agradecer a presença de todos, desejar sucesso ao presidente Jairo Rocha, ao presidente Marino, ao Santa Cruz, um filiado tão importante para a Federação Pernambucana, um co-irmão de todos nós. Recentemente nós vimos uma situação semelhante acontecer no Esporte Clube do Recife. Então, escutando vocês, inclusive Marino, Jairo, eu me lembrei de uma situação que eu vivenciei há 2 anos atrás. Então, acredito que o caminho está sendo bem trilhado. Nessa condição aqui de representante do presidente Evandro e dos demais filiados da federação, nós somos irmãos, co-irmãos. Nossa disputa tem que ser dentro do campo e torcer sempre para o entendimento e a construção do futebol de Pernambuco forte. Então, desejo a vocês todo sucesso. Tenho certeza que em breve a normalidade retornará e o Santa Cruz vai voltar ao patamar que nunca deveria ter deixado de estar. Boa tarde a todos e muito obrigado.